Boa noite, gente. Estamos aqui com mais um podcast Pode Reciclar, para falar um pouco sobre reciclagem e um pouco do trabalho da Acre. E hoje a gente está recebendo a presidente da Acre, Carissa Araújo, Sim. Helenise Velanes, que é CEO do Boticário, e doutora Marcélia Delian, procuradora e coordenadora do Ministério Público do Trabalho em Itabuna. E estamos numa bancada, você vê, uma bancada totalmente feminina. E por que isso, né? Porque a gente está comemorando o dia 8 de março, o dia Internacional da Mulher. E para a gente não é um dia só, é um mês, é um ano, são todos os dias. Não é isso, gente? Verdade. E aí, eu queria começar com Carissa. Ixi. Vamos lá. Então, como você começou a trabalhar com reciclagem e o que motivou você a continuar com isso? Aos 15 anos de idade, na minha adolescência, eu comecei a trabalhar porque minha mãe já trabalhava, minha tia trabalhava, e vai indo assim, né? Como eu não tive oportunidade em outro lugar, então falei, vou pro lixão. Aí fui pro lixão, comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, vi muitas coisas lá, passei por muitas coisas, convivi com pessoas usuárias de droga, convivi com pessoas alcoolizadas. Então, assim, foi um pulo, né? Da minha adolescência para a fase adulta. Eu não tive a minha adolescência, eu pulei. E, assim, muitas pessoas passou por isso também, que conviveu comigo lá dentro. E, geralmente, assim, foi porque eu não tive outra oportunidade. Então, é aquilo, né? Jogou na água, aprende a nadar, senão se afunda. Eu vi que você se emocionou muito, né? E você, essa questão da adolescência, no caso, aí você disse assim, não, eu já me tornei adulta. E o que você viu, assim, porque você disse que você viu usuário de droga, você viu pessoas dependentes e não levou esse caminho, né? Aí me conte aí um pouquinho dessa opção pelo caminho do trabalho mesmo e da... Então, assim, não é porque eu vivi aquilo, no meio daquilo, que eu poderia tomar essa opção de seguir igual. Eu queria viver algo diferente. Eu queria conquistar algo diferente. Então, eu não me permiti a me sucumbir àquilo. Eu sabia que uma hora ou outra eu ia ter a oportunidade de seguir uma nova trajetória, né? Porque a gente que faz as nossas escolhas. Então, eu escolhi ser diferente. Parabéns. Me conte um pouquinho assim. Aí você trabalhava no lixão e chegou a notícia do fechamento. Não, A emoção faz parte. emoção é assim mesmo. É porque não tem como lembrar tudo que eu passei, tudo que outras pessoas que conviveu ali comigo passou e não se emocionar, porque é a minha história, desde de lá até aqui. Então, hoje eu posso dar uma vida diferente para os meus filhos, né? E isso é uma felicidade enorme. Aí você estava ali naquele local e veio a notícia do fechamento do lixão. Sim. Né? Qual foi o primeiro impacto para vocês nisso? Vocês achavam assim, acabou meu trabalho? Como foi aí esse... No início a gente ficou preocupado. Não porque a gente não queria que o lixão fechasse, mas porque era dali que a gente tirava o nosso sustento. Então, assim, de uma hora para outra a gente falou, vai acabar. A gente vai sobreviver de quê? O que a gente vai fazer para viver? Porque a gente já não estava encontrando um trabalho, um emprego antes. E com o fechamento do lixão, que ia ter muito mais pessoas precisando de renda, precisando de emprego. Então, a gente se preocupou. Mas, junto com a notícia do fechamento do lixão, a gente teve apoio, a gente foi auxiliada, né? A gente teve a parceria com a Defensoria Pública
através da doutora Aline, que como a gente está falando aqui de mulher, né, que é uma mulher, que é forte, que inspirou assim a gente teve a parceria do Ministério Público do Trabalho, através da doutora Marcélia, que foi muito importante. Então, isso nos ajudou, né, e fez com que a gente corresse atrás, que ela falou assim, ó, vocês têm o direito de vocês não vão ficar desamparados, a Defensoria Pública está aqui para auxiliar no que vocês precisar. E foi indo, a gente foi caminhando, teve várias reuniões, foi quando foi falando que ia ter que se formalizar, porque não teria como um catador sozinho ser contratado pelo município, teria que ter organização. Aí a gente foi indo. Foi seguindo o processo. Foi seguindo, a gente vai. E aí você conheceu a doutora Marcélia também. Foi, doutora Marcélia. Não é? Foi. E para você, Marcélia, assim, esse desafio de entrar ali e mostrar uma nova perspectiva para todos esses catadores que estavam lá, né? Como foi aí essa... Porque eu acho que isso daí você ajudou a plantar uma semente. Né? É um trabalho, primeiro, de muitas mãos, né? De várias instituições reunidas, né? E principalmente de interesse dos catadores, né? Então, essa organização, né? Essa vontade que a gente está vendo aqui na Carissa, de transformar-se, de ir além, isso foi essencial para que o projeto desse certo e está como hoje está, né? Mas sim, foi um grande desafio em 2021, a notícia do fechamento do lixão, sem um acompanhamento ali da parte social, né? O que a gente vê nesse depoimento da Carissa é justamente a diferença que faz quando estamos reunidos, né? E tudo é um processo, tudo é uma construção, não tínhamos respostas prontas, né? E fomos ali construindo junto com o município, junto com a iniciativa privada, junto com a Defensoria Pública, com a participação ali do Ministério Público Estadual também, soluções, né, juntos, integrados. Não foi fácil, né, enfrentamos vários desafios nesse processo, mas desistir nunca foi opção, né? E isso a gente foi avançando, foi ali um evento, outro evento, foi a contratação pelo município, que foi fez uma grande diferença. Passamos aí, né, pela situação do incêndio, né? A associação teve um momento muito trágico, mas que se recuperou e a população se engajou e é isso, né? Estamos aí nessa construção, apoiando esse movimento que é lindo e que envolve as mulheres, né, na medida em que, né, não é só uma transformação de vidas ali, é um trabalho seguro, né, que estão usando equipamentos de proteção individual, estão com assessoria técnica, é um trabalho que proporciona uma renda mínima, né, é um trabalho que afasta condições de vulnerabilidade ali, né, de violências domésticas. Então, tem toda uma conjuntura, né, que está ali que transforma a vida de famílias, né? Famílias. E você, Lenise, me conte, como foi como que você se chegou, como é que você conheceu a Acre e como hoje, assim, você é uma das grandes incentivadoras, você que vem da iniciativa privada, né? Mas que é uma das grandes incentivadoras, é a madrinha aqui, né? Que as meninas... A nossa madrinha. Bom, primeiro agradeço por esse espaço, por a gente estar aqui nesse momento podendo conversar por um tema tão importante, que precisa de tanta visibilidade. E eu digo que minha chegada para a Acre já chegou um tempo antes, eu sempre me chamava muita atenção, principalmente à noite, eu ficava olhando o recolhimento do lixo através dos carros, né? E eu ficava imaginando e olhando aquelas pessoas trabalharem para poder a cidade amanhecer limpa.
E eu ficava pensando, poxa, como que a gente não consegue enxergar isso? E como que a gente, muito menos não tinha noção como a gente poderia contribuir. Em 2006, o Boticário lançou a logística reversa, que foi exatamente criar a responsabilidade de tirar do meio ambiente os resíduos que eram gerados pela cadeia produtiva, né, gerado por ele. E esse programa era para exatamente recolher do meio ambiente as embalagens vazias de cosméticos. E com isso eu tentei vários movimentos, me aproximar de vários movimentos que existiam na cidade antes de o lixão acabar. Mas a gente não conseguiu ir muito adiante, né? Porque isso aí a gente tem que realmente ter um reconhecimento. Era uma lei, mas só veio ser cumprida agora na gestão, né, da atual prefeitura. E a gente tem que dar esse reconhecimento de ter sido uma coisa muito boa esse passo, né, de terminar com o lixão. E quando eu soube, eu liguei para alguém conhecido da prefeitura e pedi, eu posso participar do seminário? Porque era uma coisa bem restrita, né, que aconteceu na ABB. E eu fui participar desse seminário para poder até me inteirar como é que ia ser isso. Ia acabar o lixão, como era que ia se formar. E foi quando eu escutei sobre a proposta da criação da associação. E daí eu fui me chegando. A associação foi que eu digo, pronto, agora é a oportunidade. A gente tem o trabalho da logística reversa e agora a gente unir essa força de falar para todo mundo como é importante a coleta seletiva. Separar realmente esses resíduos de forma correta, ter esse descarte responsável. Conheci a Andréa, conheci as meninas, e aí eu acho que foi aquela coisa mesmo de dar uma conexão. Essa conexão aconteceu e de lá para cá a gente vem desenvolvendo trabalho juntos, nas escolas, nos condomínios, né? O condomínio que eu moro, inclusive, foi o primeiro a ter a coleta seletiva ainda na pandemia. Não estava ainda na pandemia, mas a gente conseguiu. O selo verde, na Rede Velanes, foi o primeiro a receber o selo verde da prefeitura, que foi um incentivo para que os empresários fizessem a doação, né, dos seus resíduos sólidos. E eu penso assim, a educação é uma autoeducação, é uma mudança de hábito, é uma mudança de atitude, de comportamento, e até na empresa, para poder a gente chamar a atenção, como seria importante a gente separar, porque o pessoal da Acre tem o dia certo de buscar, o horário certo. Então, para isso, era preciso que todo mundo se educasse, começando até em casa, né? Entendendo o que é que eu posso separar, o que é que é rejeito, o que é que não é. Então, ouvindo esse depoimento de Cariza, realmente é muito emocionante. Eu já tive a oportunidade de escutá-la, dessa vida que ela teve que enfrentar, mas com muita honra chegou até aqui, né? E hoje está fazendo um trabalho muito bonito junto à Defensoria. Para mim, fui conhecer de perto também o trabalho da Defensoria, que eu não tinha muita aproximação. E como foi importante dar esse apoio, dar essa base, né, assistência social, né, na pessoa de Andréa, para que cada um se reconhecesse, né, como ser visível e importante, né, agente de transformação. Então, eu realmente... O Brasil é o 4º país que mais produz plástico no mundo. E se a gente realmente não estiver atento, que a gente consegue produzir por dia mais de 1 quilo de resíduo poluente, cada ser humano realmente produz isso. Então, é necessário que a nossa voz vá cada vez mais longe, para convocar todo mundo nessa causa. O trabalho das meninas eu acho importantíssimo. Entendo você, porque eu também, quando conheci por causa de um evento que a gente foi fazer e a gente teve a ideia de chamar o pessoal para fazer a coleta, né, dos resíduos desse evento. E aí pronto, me apaixonei, não tem jeito, não tem como não apaixonar pelo trabalho e pela forma como a associação é gerida, entendeu? Principalmente. Mas falando nisso, me conte. Vocês saíram do lixão, foram para a associação e a questão financeira, como é? Melhorou? Deu mais dignidade à vida de todos vocês? Hoje, quantos associados tem? Você sabe mais ou menos assim, quantas mulheres, quantos homens, como é essa? Então, melhorou. No início foi um pouco difícil, porque assim, a população não tinha uma coleta seletiva na cidade. Então, eles não tinham para onde destinar material, então não separava. Então, ia bem pouco material para a associação. Então, a gente começou fazendo um trabalho de educação ambiental. A gente ia, onde chamava, a gente estava indo. E onde não chamava, a gente ia também. Que a gente queria
que esse material viesse pra gente. E no começo a renda era bem baixa, mas graças a Deus hoje a gente tem uma renda melhor, a gente consegue proporcionar para as nossas famílias, né? Porque muitas mulheres lá são mães solos. Então, ela que tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, ser a provedora. Então, assim, hoje a gente consegue dar uma vida digna para nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, eu falo isso por experiência própria. E fico muito feliz de ele não passar pelo que eu passei, né? Eu sempre falo, Samuel, estuda, com o pequenininho que está aí, também já vou caminhar ele para poder estudar, porque assim, o que eu passei, eu não quero que eles passem. Então, hoje, com a associação, eu consigo dar essa vida que eu não tive para eles. Então melhorou muito Melhorou. a questão da renda de quando era lixão para hoje. Para hoje, melhorou bastante. E não é só renda, né? É todo um contexto. Isso. Então, isso que você falou aí é bem importante, que é a rede de apoio também. Isso. Não é só você de mulher que está lá, né? E a rede de apoio entre mulheres é muito importante. Muito importante. Aí eu preciso falar, porque é exatamente quando você fala, né, da questão dos seus filhos. Essa mulher, nós mulheres que temos essa jornada tripla, né? E às vezes a gente até se esquece um pouquinho da gente, né? E eu consegui presenciar esse encontro de mulheres, né? A gente teve o prazer de, no dia 7, né? Se reunir. E o que me encanta mais é a alegria. É alegria. Toda vez que eu vou lá no galpão, tanto os homens quanto as mulheres estão alegres, estão sorrindo e fazendo o trabalho com muita satisfação. E pude ver no dia 7 lá aquele grupo de mulheres muito contente, brincando. Então a gente consegue ver que além dessa preocupação de mãe, né, dessa preocupação de também importante como presidente da associação, vocês juntos estão também trazendo essas mulheres para poder olhar para si mesmo, para se cuidarem, né, para se fortalecerem, para enfrentar esse desafio que é gigante todo dia, né? E assim, e ver que você trabalhar num lugar que você trabalha com pessoas amigas, né? Com pessoas que estão todas no mesmo objetivo, que estão todas com a mesma perspectiva de vida, que está todo mundo ali se ajudando, é muito importante. Realmente, é muito importante. Mas eu queria que Carissa contasse alguns exemplos, assim, dessa mudança, né, porque, né, o que chega para mim lá no Ministério Público do Trabalho é um relatório de renda mínima, né, que me satisfaz bastante, mas o que mais me satisfaz é quando ela chega e me conta quando a Dani, por exemplo, sai de licença maternidade, uma espécie de licença maternidade, né, ela pôde ficar com o filho. Ou quando uma pessoa, né, teve um problema de saúde, o que eles fizeram. Então, conta aí. Isso mesmo. O exemplo de Dani. Dani, nossa tesoureira. Eu trabalhei com ela no lixão, com o fechamento do lixão. Ela está com a gente na associação. Foi a nossa primeira mulher na diretoria, viu? Eu lembro. A nossa primeira mulher na diretoria. E ela teve o bebezinho há pouco tempo. E ela pôde ficar em casa, teve assistência, a associação deu assistência a ela. Ela passou por esse período em casa. Outros associados que adoeceram, precisou fazer exames. A gente se juntou na associação e pagou a consulta médica, medicação. Então, assim, porque o nosso intuito é um ajudar o outro. A gente está ali em união. Então, se eles precisam, aí, tipo, um precisa hoje, a gente ajuda. Amanhã pode ser eu, amanhã pode ser outro, pode ser outro. E a gente sempre está unido para isso. Sempre quando precisa estar ali, a gente está ali com eles. Porque a gente é uma grande família, né? A gente fala que a gente é uma grande família. Isso é muito importante. E estar em união, ver as pessoas felizes. Porque não adianta você trabalhar num local onde você não se sente bem, onde você não está feliz, você está ali. Porque trabalhar já não é bom assim, né? A gente trabalha porque essa foi ótima, viu? Trabalho é bom, mas férias é tão bom, né? Férias é tão bom. A gente trabalha porque a gente precisa, mas você trabalhar em um lugar que você não se sente bem é horrível. E lá não, a gente trabalha todo mundo unido ali, feliz. Toda vez que você for lá, você vai encontrar todo mundo feliz, dando risada. Porque ali é o nosso momento. Ali a gente tá ali, é uma terapia pra gente. A gente tá ali. Tem vezes que a gente tá em casa, a gente não tá nem tão bem, mas a gente chega lá, aí um chega, e aí, você quer? Brinca com a gente.
A gente vai dar risada, já esquece aquilo que... E fica ali, é muito, muito gratificante. E outra coisa também, a gente tá com um caminhãozinho bongo, que é nosso, uma caminhonete bongo, e a gente optou por investir nos associados, investir em nós. Hoje a gente conseguiu habilitar um associado, a gente já tem planos de habilitar outros, né? Porque a gente não quer parar em um caminhãozinho só, a gente quer ter muitos caminhões. Uma frota. A gente quer ter muitos caminhões, então a gente tem que investir em nós. Se tem ali, pessoas ali, que pode ser um motorista, a gente vai contratar um motorista? Não. A gente vai ter um motorista associado, que veio da luta com a gente, que começou no início, que está ali. Então, a gente sempre investe na gente. Outra coisa que é muito boa, hoje a gente tem a oportunidade de estudar. A gente pagou curso para pessoas na associação. Eu estou precisando fazer um curso. A gente pagou o curso e essa pessoa hoje tem a oportunidade de fazer esse curso, de se profissionalizar, de querer evoluir, sabe? Que era uma coisa que a gente não tinha a oportunidade de estudar. Quando eu trabalhava no lixão, eu parei meus estudos porque eu não tinha condições. Ou eu trabalhava ou eu estudava. Então, como eu precisava sobreviver, eu tive que ir trabalhar, né? Troquei a caneta, vamos dizer assim, pela enxada. Eu tive que fazer essa troca. Hoje a gente não precisa fazer essa troca. Hoje a gente pode trabalhar e também pode estudar, pode fazer um curso, pode buscar a melhoria. Então, isso é muito importante. Outra coisa, assim, eu tô falando demais. Eu tô adorando, viu? Eu achei que você não fosse falar tanto. Ainda comentei com a Andréa, mas já vi que você está ótima. Outra coisa, assim, que eu acho que é muito importante é a autoestima. Principalmente para nós mulheres. Hoje a gente tá com a autoestima lá em cima. A gente tá com a autoestima lá em cima. A gente... hoje a gente sai, que antes a gente não saía, a gente falava, não vou não, eu posso estar fedendo. Aquele cheiro do surume do lixo, a gente não vou estar fedendo, não vou não. As pessoas podem notarem. Então a gente tinha muito essa preocupação. Hoje a gente já não tem essa preocupação, porque a gente trabalha devidamente com os equipamentos certos para aquela atividade. Hoje a gente pensa até em fazer uma faculdade, que é algo que há um tempo atrás a gente nem imaginava em fazer. Então hoje a gente tem esses pensamentos. Então isso é bem importante. Não Seu tenho relatório agora está completo. Na realidade, o que encanta, eu observo, veio se construindo, né? Esse pensamento de gestão. Né? E hoje a gente consegue ver que se construiu uma gestão. E também do conhecimento. A gente teve a oportunidade de fazer a Embaixadora Lixo Zero, né? Além de vários cursos, a gente tem esse despertar que o online trouxe também essa vantagem de trazer muitos cursos que dá acesso. E o que eu percebo lá, essa mentalidade, eles têm uma mentalidade empresarial mesmo, de construir valores, de ter propósito, né? De ter uma gestão que traga o benefício para o coletivo. E isso a gente vê, como você falou, Marcelo, foi feito a várias mãos, né? Um tempo que cada um foi dando o seu toque, foi trazendo... A construção coletiva exatamente. É muito mais... E o município de Itabuna encampou. Sim, né? sim. É bom, né, ressaltar isso. Que reconhecer, com certeza. Reconhecer que o município encampou quando foi instigado a tomar sua parcela de responsabilidade, foi lá e realmente encampou isso daí para que a gente pudesse ter resultado. Porque quando o município também não se alinha, aí fica tudo mais difícil, né? Então, não vou citar muitos nomes aqui, né? Porque a gente vai esquecer alguém, mas assim, a Sônia, né? O Rosivaldo estão sempre à frente ali, resolvendo as questões. E o Ministério Público do Trabalho, ele funciona nesse trabalho da inclusão socioprodutiva dos catadores e catadoras como um articulador. Essa não é uma atuação do Ministério Público. Normalmente,
que é, né, por meio de ação civil pública, por meio de um termo de ajuste de contas, normalmente, né, é de articulação dos atores, é de chamar os atores ali para conversar, para dialogar, para construir soluções, porque muitas vezes a gente realmente não tem uma resposta pronta, né? E aqui em Itabuna a gente não precisou, né? Importante falar sobre verdade, isso. né? Eu falo assim muito, sempre quando vai alguém fazer uma visita, geralmente já foram pessoas fazer estudos de faculdade, a gente recebe outras associações que visitam, pela Acre está bem mais estruturada, então eles vêm, fazem visita, a gente faz uma troca, né, de experiência, a gente passa para eles como foi para a gente, e eu falo muito sobre isso, que eu falo que se o município, se a prefeitura, se o prefeito ele não tiver esse olhar para essa ação, que não vai para frente. É bem difícil, é bem mais difícil, porque assim, quando o município ele ajuda, ele agrega, como foi com a gente, que teve o contrato, então fica mais difícil. Porque você caminhar sem você ter um contrato, sem você saber. Porque hoje a gente recolhe o material reciclável da rua, mas a prefeitura paga pela tonelada do material, pelos nossos serviços. Então, que é o correto. Que é o correto. Que é o correto. Né? É que, na verdade, está seguindo a lei, né? Mas é como essa existe a lei. Mas se não tiver aqueles atores também que têm uma vontade, porque precisa ter vontade política para as coisas acontecerem, né? E você fala, não citar pessoas, quando você fala em Rosivaldo foi uma das pessoas com que eu mais conversei na prefeitura. Né? E foi uma das pessoas que a gente sempre trocou mais ideias, foi um grande incentivador, sempre que precisava também falava com a Sônia, então é muito importante ressaltar, esse abraço do município é importante, né? E que isso seja sustentado, né? Que isso já seja agora absorvido como uma coisa, não mais por lei, mas por uma coisa que é essencial e que a população não pode mais perder, independente da gestão de quem seja. Tem que realmente sustentar de forma na verdade, responsável. essa lei ela foi prorrogada várias vezes, né? Porque era para ser implementada até de tal ano, aí prorrogava. Prorrogava. E acho que na gestão, acho que foi no ano de 2010, mais ou menos, eles meio que determinaram até 2024. Agora, 2024. Porque aí ele prorrogou, aí ele deu, não, em 2024 vai ter que ser e não pode ter mais prorrogação. E, na verdade, na época eu soube que as prorrogações eram muito por causa do lixão de Brasília. Não, a gente sabe que essa realidade não está em todo o Brasil, né? Sim. Eu diria que não ter lixão aqui em Itabuna, acho que, eu não sei exatamente estatisticamente, mas ainda está... Acho que são poucos municípios aqui da Bahia que foram... Eu a gente tem tentado fazer um trabalho lá na Península de Maraú, que é um lugar belíssimo, né? E que a gente vai lá, né, Carisa? A gente vai levar as boas práticas, né, André? Não, então, no interior da Bahia é o lugar que está mais avançado, né? Assim, a gente, inclusive, a Defensoria Pública ganhou um prêmio, né, nacional, Inovare, por conta do projeto, né, do Mãos que Reciclam. Né? E essa parceria realmente interinstitucional é diferenciada, né, aqui no município. Então, a gente conseguiu reunir esforços, né, com o Ministério Público do Trabalho sendo um interlocutor aí entre os atores para se conseguir bons resultados. Não é a realidade, eu participo de outras atuações, né, em outros municípios e a gente está ali caminhando num processo mais lento, mais trabalhoso, mais dificultoso. E é isso, aqui também tem seus desafios, né, Carissa? É verdade. Tem muitos desafios, a gente precisa aí realmente convocar a população para estar mais junto, mais presente, para destinar os resíduos para a associação, porque é só assim que a gente vai... Isso eu, inclusive, ia te perguntar. Eu, na minha casa, no meu quadradinho, me diga aí, como que eu posso ajudar a Acre? Você separando o lixo seco do molhado, que a gente fala assim, que é o orgânico. Você separando um orgânico. Separando aquele resíduo já que não é reciclável, como lixo de banheiro, fralda,
E isso não se pode reciclar. Isso você manda para a Biosanear, no caso, que o lixo, o caminhão coleta. Aí você separa o orgânico e o restante seco você pode estar direcionando para a associação. Que a gente separa entre esses 3 porque fica mais fácil. Porque aí você não precisa separar o PET da garrafinha de Danone. Você pode mandar junto. Que lá a gente faz a triagem e a separação. A gente só precisa que mande higienizado. Porque facilita pra gente e também não corre risco de insetos, roedores, coisas, tá? Mas aí separando só o que não é reciclável, que é o lixo de banheiro, essas coisas, que já vai pro aterro sanitário. E separando o orgânico do seco, já ajuda. Então, e aí eu tenho lá. Lá no condomínio a gente conseguiu mobilizar, né? E o síndico, a síndica no caso, na época adotou, e conseguiu que a gente fizesse educação, tiveram os folhetos ensinando como que separasse o lixo. Então hoje lá no condomínio a gente tem uma área separada, seco e molhado, tudo sinalizado, tem um espaço na garagem, onde já tem aquele dia certo que a Acre vai recolher e que todos os moradores têm que entregar. E na empresa não é diferente, a gente também tem, né, o orgânico e o seco, e a gente começar a fazer esse exercício, né? É um exercício diário. E aí, eu na minha casa, eu ligo para a Acre vai... Isso, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que é o 739-8181-1136. Aí onde você entra em contato com a gente, manda a foto do material e a gente já agenda o dia de coleta. Aí a gente pede que envie a foto, pessoal, porque as pessoas perguntam muito isso, mas eu preciso enviar a foto, é porque assim, a gente tem 2 caminhões, um que é cedido pela prefeitura e um que é da gente mesmo. Então a gente vê pela quantidade de material qual o caminhão que a gente pode mandar, porque o nosso é menor. Aí, se a quantidade for grande, a gente manda o caminhão maior. Se a quantidade for menor, a gente manda o caminhãozinho menor. Que aí facilita pra gente, por isso a gente pede o envio da foto, do material. Isso é importante, porque esses dias eu vi uma discussão, porque estavam conversando as pessoas, por exemplo, móveis, estavam começando a colocar, né, cadeira de alumínio, e o pessoal estava dizendo, poxa, a gente precisa entender o que a Acre realmente vai levar. Então, essa parte de móveis, de madeira, vocês não recolhem, não é isso? Madeira não. Mas a gente tem planos de recolher. Que bom! Eu gosto dela porque ela já tá logo o A gente tem planos de recolher. Porque assim, a gente não quer parar no reciclável, a gente quer ir além. E a gente pode ir além. Né? Basta ter força de vontade, basta ter investimento que a gente precisa para a gente ir além, mas a gente tem esse intuito. Porque assim, o móvel de madeira, se a gente for trabalhar com orgânico, ele já vai se vir para trabalhar com orgânico. Então vai ser triturado, ter todo aquele processo e vai se vir para a gente. A gente também tem o intuito de coletar de construção civil. Sim, então, que é um resíduo bastante considerável. Né? Isso, e bem dificultoso de destinação. Sim. Então, a gente tem esse intuito também. Isso está no projeto, não vai sair então, em breve. A visão a visão dela é de futuro. Visão de futuro. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Marcélia falou ali sobre o incêndio, e eu sei que foi um dos momentos mais difíceis. Mas qual foi o pior momento, assim, o momento que você parou e falou assim, meu Deus do céu, a gente não vai conseguir. E hoje a gente já vê você fazendo tantos planos, eu não vou nem perguntar quais são os planos, né? Porque plano a gente já viu aqui todos. Mas o que é que hoje você não pode ampliar esse trabalho? Se for falar assim, não, agora eu não posso ampliar porque falta isso, isso, isso. Me conte aí. Então, vamos para o incêndio. Foi bem difícil. Dia 1º de janeiro de 2024, eu estava dormindo, recebi a ligação de um dos associados. Corre que o galpão tá pegando fogo. Eu já acordei em choque. Quando você recebe a notícia, você tá acordando, você já acorda. Já comecei a me tremer. Aí quando chega lá no galpão, tudo pegando fogo. Aí eu olhei para um, olhei para outro, todo mundo chorando. Aí a Andréa já chegou, que a Andréa é nossa assistente social, a gente já fala que é nossa mãe. É mãe, eu sei, é a nossa mãe. Aqui. Eu não podia deixar de citar ela aqui não, gente.
Uma mulher incrível, por Incrível, sinal. incrível, que tem nos ajudado bastante e você é 10, você é 10. Então a gente chegou lá, ela abraçou a gente, calma, vai dar tudo certo. Ela tava em pânico também, né? Mas naquela hora ali foi o que amparou a gente. Que a gente olhou para um lado e pro outro, ela, calma, vai dar tudo certo. Depois, quando chegou em casa, eu tenho certeza que ela deve ter desabado, né? Mas naquele momento ali foi o nosso ponto seguro. Então a gente olhou assim e falou, meu Deus, a gente perdeu tudo. A gente perdeu todo o material que a gente tinha coletado do mês, que era o valor que ia ser pago pra gente. A gente perdeu o equipamento, a gente perdeu o teto que caiu, desabou, a instalação elétrica a gente perdeu. Então a gente perdeu tudo. O que a gente não perdeu, molhou e ficou inviável para venda. A gente só não perdeu a força de vontade, de querer caminhar, de querer dar certo. Então, o incêndio nos levou tudo, menos o mais importante, que é a força de vontade, a união, a vontade de fazer dar certo e de não parar. Isso aí o incêndio não conseguiu levar. Então, no dia 1º a gente teve a notícia, a gente foi lá, viu como é que estava. No dia 2 a gente já chegou lá, já arregaçou as mangas e já vamos trabalhar. Aí fomos limpar aquilo tudo, aí a gente teve ajuda para fazer a limpeza da Bessaniar. A gente limpamos tudo. No dia 13 a gente já voltamos às coletas. Então a gente não parou. A gente falou, vamos coletar porque o que a gente perdeu a gente tem que recuperar. Então, assim, foi uma campanha onde muitas mãos nos ajudaram. Eu não vou citar nomes assim porque eu posso esquecer de alguém e eu não quero correr esse risco. Porque foi muito importante esse momento, muitas mãos que se juntaram para nos ajudar. Então, assim, a gente começou a fazer campanha, divulgação, começamos a divulgar, a população se sensibilizou, começou a destinar material. Tinha vezes que chegava, a gente lá, parava o carro, aqui que é a Acre, a gente deixar o material aqui, deixava material. A gente recebeu ligações de pessoas querendo doar, né, pra gente. Aí teve um rapaz que eu não me esqueço dele, não consegui me esquecer porque foi de muito longe. Ele ligou de Porto Seguro. Ele ligou de Porto Seguro e falou assim, eu vi passando na televisão, eu quero ajudar vocês, como é que eu posso ajudar? Aí a gente falou, a gente tem um boleto para pagar. Que como a gente fez a compra, a gente teve a ajuda de Helenise aí, que foi as portas que abriu pra gente conseguir comprar, porque a gente ainda não conseguia. Ela foi lá na loja e falou assim, não, pode liberar para eles aí, que se eles não pagar, eu pago. Aí ela ficou no prego. Então, aí ele foi e falou assim, a gente tem um boleto aqui para pagar e tal. Ele, não, mande para mim que eu pago. Eu não acreditei que isso ia acontecer. A gente mandou e o valor não era baixo, não. Era uns quase 3 mil reais o boleto. Era 4 mil, né? 4 mil reais. A gente mandou, eu mandei, só que eu mandei assim, eu falei, será que ele vai pagar 4 mil reais? Aí ele pagou e mandou comprovante de paga. Minha gente, ainda tem gente boa nesse mundo. Então, assim, isso me marcou muito, porque ele nem era daqui de Itabuna, né? Só dele ver passando na televisão e tal, ajudou. Outras pessoas que também doaram valores, também quem não pôde doar, que veio, divulgou. Quem não pôde divulgar, foi lá, conseguiu com os vizinhos material, então destinou para a associação. Então a gente fala assim que tem mal que vem para bem. Então esse incêndio veio para poder nos deixar mais forte, veio também para poder a gente ser mais visto, que depois disso, meu Deus, a coleta cresceu bastante. O pessoal, a gente passa na rua, tem material lá para coletar, viu? A gente tá certo, manda lá o endereço, a gente vai coletar. Então, foi... É como você já falou, né? Desistir. Sempre foi uma palavra que não cabia. Não estava no vocabulário, né? E vocês não imaginavam como vocês já tinham plantado boas sementes. Então, realmente conseguiu colher. Influências que fizeram várias divulgações. O papel da TV, um movimento que a gente, né, criou, que foi Todos pela Acre, aquele show maravilhoso lá que foi feito, que vale citar Daniel, que ele articulou com muita rapidez e fez o show acontecer. Então, é como você diz, tem coisas que vêm para nos mobilizar mais ainda, né? É verdade.
Para mostrar a nossa força. É verdade. Sim, aí hoje falta o quê para botar logo, reciclar logo tudo? Me conte aí. Qual acesso que é preciso, É. né, Roberto? Que acesso está faltando? O que é mais aí que a gente precisa para reciclar logo tudo? A gente precisa da nossa sede própria, com um espaço que dê pra gente trabalhar, porque o espaço que a gente está atual tá pequeno. Então, como eu falei, graças a Deus, como eu falei, a coleta cresceu, o espaço já está pequeno, até para o reciclável, mas a gente precisa de um espaço maior, que seja da Acre, e a gente precisa de equipamentos, porque para trabalhar com todos os tipos de material, a gente precisa de equipamentos, de tudo certinho, para poder a gente oferecer um trabalho de excelência. Ou seja, hoje o principal passo da Acre é a sede própria. A sede própria. E me conte, vocês têm terreno, tem alguma planta, alguma coisa? Como é que está esse processo aí? A gente tem o sonho. Já tem o terreno. Sonhou, já tem terreno. Tô brincando. Realizado, né? A gente tem o sonho e a gente também já está fazendo um esboço assim, de uma planta, onde a gente já está fazendo, não, aqui vai ser tal coisa, aqui vai ser tal coisa. Então a gente já tem, o principal a gente tem o que é o projeto. Porque eu falo, Marcos, nosso assessor. Vamos falar de Marcos, que Marcos na gestão ali. Marcos, nosso assessor, ele fala, né? Vocês têm que ter o projeto. Porque vocês têm no projeto, quando vier o recurso, você já tem ali para onde vocês vão destinar. Então, vocês têm que projetar. E ele fala muito sobre isso. E eu venho absorvendo isso que ele fala, né? Tenho aprendido muito com ele. Então, assim... Aí eu falo que é meu mentor. Eu falo que é meu mentor. Então, eu aprendo bastante com ele, presto muita atenção quando ele vai falar, porque são coisas que realmente agregam. A Acre cresceu bastante com a assessoria dele, que foi muito importante. Então, assim, a gente sempre busca. O projeto a gente já tem, o sonho também, agora só falta o resto. Concretizar, Concretizar. O principal Falta pouco. falta pouco. Está no caminho, né, Estamos Gariza? no caminho. Pois é. E aí, eu acho que a gente já está nas considerações finais, né? O papo está sendo ótimo, tá vendo como foi leve e emocionante. Não, já tem uma hora, não tem não? Acho que já, né? Não, nossa, o papo realmente... É porque foi uma rápido. pauta tão importante que eu acho que o que a gente falou aqui ainda é pouco para a importância desse tema, né? Não? E ter esse privilégio de ter aqui uma associação que está, como a Marcela falou, acolhida pelo município e também já ter conseguido chegar a essa visibilidade. E esse ano a gente está com vários projetos também para poder cada vez mais mostrar a importância do empresariado participar. Estamos com um projeto para a gente fazer um trabalho lá de educação lá no centro comercial, né? Está na nossa pauta. E para que cada vez mesmo o indivíduo passa, poxa, cuidar da terra, cuidar do ambiente que eu vivo. E tem pessoas que estão aí dispostas para poder estar executando esse trabalho com conhecimento, né? Eu acho importante também, eu até já tinha conversado uma vez com a Andrea, para a gente buscar os parceiros, né, do comércio e tal, que esse pessoal também entregue, faça a coleta direto para lá, né? Por exemplo, se a gente conseguir com a associação dos donos de bares e restaurantes aqui, né? Quanto material a gente tem nesses locais? Então, buscar essas parcerias também, que isso aumenta o volume de reciclados e também aumenta o recurso que já vai dando outras possibilidades, entendeu? Porque quando claro que individualmente a gente já pode fazer muito, né? Outro dia desse mesmo eu vi uma notícia que me deixou arrasada, que foi que queimaram ali aquele ponto, o ecoponto da Avenida Ilhéus. Então, para que isso, né? Se você não pode ajudar, não atrapalha não. Mas se a gente pode ajudar, se cada um de nós pode ajudar dentro de casa, pode ajudar conversando com um amigo, conversando com outro, então, e
quando são associações, elas podem ajudar de maneira muito maior. Né? Se você coloca todos os donos de bares e restaurantes, olha, bora aqui, o pessoal passa tal dia e pega na mão de vocês. Pronto. Não, já tem movimentos buscando, procurando muito, Carisa pode falar, maçonaria, o Rotary. E chegou um momento que as pessoas já estão tendo uma conscientização maior. E que já está trazendo tanto um volume que às vezes, cara, nossa, que ela terminou de falar, né? Está precisando de espaço para receber. A gente fica feliz de ver que todo mundo está aderindo. O próprio comércio também já, muitos empresários ali já estão aderindo. É importante ressaltar também a parceria da Justiça, da própria Justiça do Trabalho, né? Porque alguns equipamentos, EPIs, material de escritório, entre outros materiais, foram destinações de ações civis públicas, né, movidas pelo Ministério Público do Trabalho e que tiveram os juízes aí como parceiros no sentido de dar essa destinação, né, e promover uma reparação aos bens jurídicos lesados, né? Então, é importante ressaltar. A justiça, realmente ela tem esse trabalho que eu acho muito importante. Sim. Heloína mesmo era... A Heloína estava sempre presente, ela sempre estava presente nesse... fazendo realmente modificações, né, na vida das pessoas com essas destinações de multas e tal, e aí ela fazia uma grande mudança. E é importante esse tipo de trabalho, porque aí daqui a pouco a sede já sai por aí. Ó. Vários equipamentos que a gente tem foi através do Ministério Público do Trabalho, que destinou. A gente tem nossa empilhadeira elétrica, que era tão sonhada, que hoje está lá. Aquele dia dos meninos, que eles usam lá para carregar ajuda na carga de caminhões, então é bem importante. Nosso equipamento de escritório, como notebook, a gente conseguiu comprar IPIs, a gente conseguiu comprar através disso. E já agradeço, né, a parceria, que é muito importante, fundamental. A parceria também de Helenise, que tem abrido as portas do comércio para a gente, que isso foi muito importante. Através dela, outras pessoas, né, começou a destinar material para a gente. E também na época do incêndio também, que ela ficou no prego por a gente lá. Essa foi ótima, viu, Helenise? Não, eles deram conta direitinho. Pois é. Foi muito importante isso. Eu também não poderia deixar de citar, né, a professora Tatiane Veloso, que é a mulher do governador. Eu tive o prazer de encontrar com elas algumas vezes. Agora mesmo eu fui para Salvador, para a abertura do Ecofolia. Tive o prazer de encontrar com ela lá, que é uma mulher forte, que, como nós estamos falando de mulher aqui, né? É uma mulher forte que tem ajudado os catadores em vários locais, lá mesmo em Salvador. O pessoal, os catadores lá amam ela. Eu fiquei os catadores apaixonada. Eu vi pela internet, né? Não fui lá não, mas fiquei apaixonada pela estrutura que eles montaram para os catadores lá. Perfeito. A praia estava limpa no outro dia. É perfeita a estrutura. Não, e assim, um movimento muito grande, fez... muito aí eles tinham massagem, tinham essa questão de salão de beleza. É um spa. Foi. Um spa. Então, Mas aqui teve foto com artista, não foi, Neita Pedro? Porque foi mesmo que foi. Várias fotos. Conta aí, Carisa. Foi muito importante, né? Os catadores amam ela lá, nós aqui também. Então é isso, né? Aqui foi muito bom também, a gente conseguiu coletar bastante material. A gente coletou e curtiu também a festa, que o importante é trabalhar, mas é trabalhar feliz, né? Então, eles ficam recolhendo e dançando, né? Recolhendo e dançando. Então, isso é bem importante. Os eventos também é bem importante. Hoje a gente já faz coleta também em alguns eventos privados, que antes era só os abertos, hoje a gente faz em eventos privados também, que é bem importante. Então é isso, né, gente? Trabalhar com alegria. Trabalhar com alegria e sempre com excelência, né? Prestar o melhor serviço, porque a qualidade não pode cair, tem que só aumentar. E é nesse sentido, né, assim, buscar a excelência. A gente não vai ter a perfeição. Isso. Né? Porque perfeição não é da nossa condição.
humana. É verdade. Mas a excelência a gente pode buscar. É verdade. Né? E que todos nós estamos num processo de construção interna, né? Para se autotransformar, se autoeducar. Né? E que é melhor fazer um pouquinho do que não fazer nada. Isso. Então, não consegui fazer hoje, mas amanhã eu posso fazer, então faz amanhã, né? Isso. Aí no outro dia não faz, mas no dia seguinte faz um pouquinho. Um pouquinho a mais, né? E de pouquinho em pouquinho a gente vai construindo aí uma nova realidade. É verdade. E aí quer dizer que agora só falta o terreno É, porque o e o projeto já está pronto para a gente... falta o terreno e o investimento para construir, gente. A gente não pode... Só o terreno não, que a gente precisa de construir. Mas é isso, né? O sonho a gente já tem. E a força de vontade também. Ótimo. Vou deixar aí a Helenise nas considerações finais, falando um pouco desse trabalho, dessa parceria. Vamos agradecer, né, mais uma vez, e que essa parceria cada vez se fortaleça, né, para que a gente busque essa mudança, né, de comportamento e com isso a gente faça a transformação. Porque essa transformação vai trazer o bem do coletivo e a gente pensar no mundo mesmo, né? O lixo tem trazido vários transtornos e a gente sabe que a gente precisa cuidar se a gente quiser esse mundo de uma outra forma para as próximas gerações. Então, meu desejo é que fique essa mensagem aqui, que a gente realmente tenha esse trabalho de construção hoje com uma visão de futuro para que a gente crie um mundo melhor. É isso. Então, a minha mensagem vai ser mais dirigida às mulheres, né? Que nós possamos reconhecer que a nossa existência, né, se deve à existência das nossas ancestrais. Que nós possamos agradecê-las pelo caminho que elas trilharam, né, e que nos conduziram a ter oportunidades que estamos tendo hoje para uma existência e uma condição melhor. E nessa perspectiva, um agradecimento a você, Carissa, em nome de todas as associadas, né, por encampar de forma tão bonita um desejo que é de todos nós, que é um desejo de um mundo limpo, né, um meio ambiente sustentável, um desejo de um compromisso com as nossas gerações futuras e que, se não estivermos juntos, não vamos poder alcançar e não vamos poder deixar um mundo, né, habitável, um mundo digno e um mundo bom para os nossos filhos, netos e bisnetos. Então, é nessa perspectiva que eu me encerro. Falou lindo, viu, doutora Marcélia? Estou mais relaxada. Isso mesmo. Acho que a gente honrar a ancestralidade é realmente... Eu digo que a gente é de onde a gente veio, né? Sim. E a gente não pode pensar no futuro sem olhar para trás aquilo que nos gerou, né? Então, parabéns às mulheres da Acre. São mulheres fortes, corajosas, felizes, né? E que fazem tudo com muito amor. E você, Carissa? Fale aí. Meu Deus. Todo mundo falou tão bonito agora que Mas você falou bonito mais. Ai, todas estão encantadas com sua fala. Fiquei nervosa agora, essa consideração final. Então, eu não poderia deixar de agradecer a Helenise, a doutora Marcélia, a Roberta aqui presente, que também está com a gente já há algum tempo. Eu não podia deixar de esquecer da minha assistente social. Gente, eu não posso deixar de esquecer dela não, que é minha mãe. Assim, doutora Aline, que tem lutado, brigado por nós da Acre. Não só por nós, como outras associações. Assim, agradecer as meninas da Acre por me dar a oportunidade de representar elas. Porque quando teve a votação e falou assim, Carissa vai ser a presidente, eu falei, meu Deus, eu não. Eu falei, meu Deus, logo eu vou conseguir não. Eu falei, André, eu não vou conseguir não. Ela, você consegue sim. E eu não sabia nem falar, eu tinha vergonha de falar. Eu ainda tenho hoje, né, mas antes eu tinha mais, eu era muito tímida. Então, essa oportunidade que elas me deram mudou minha vida.
porque hoje eu me sinto uma pessoa diferente, hoje eu consigo me expressar melhor, que antes eu não conseguia. Agradeço muito a oportunidade que eles me deram. E assim, falar, né, que o Dia da Mulher é todo dia, mas dar parabéns a todas as mulheres fortes do Brasil, do mundo, né, que tem jornada dupla, tripla, né, muitas são mães solo, algumas são mães solo. Então, é isso, né, e não podia também deixar de chamar vocês para destinar o seu material reciclável para a Acre, gente. É só entrar em contato com a gente pelo 73981811136. Tem o nosso Instagram também, @Acre. E é isso, né? Destine o seu material reciclável com responsabilidade. Destine para a Acre ou qualquer associação próxima a vocês. Arrasou.